Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros. Hoje temos uma entrevista muito interessante, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, colocar o seu joinha, para que esse canal possa chegar a mais pessoas, né? Acabamos de atingir 1.000 seguidores, né? Isso foi uma meta bastante importante para nós, depois de um ano de podcast, e contamos aí com o seu apoio nessa empreitada. Hoje nós estamos aqui com o presidente do Conselho Regional de Técnicos CRT e o vice-presidente, né? O seu Gilberto. Como é que vai, seu Gilberto? E Bem? seu Avelino, né? Amigos, parceiros da Fundabom já há algum tempo. E hoje nós vamos falar sobre tudo isso que envolve a vida do técnico industrial, né? Ok. Mas, antes de tudo, dar as boas-vindas aí para o nosso pessoal, para a turma que está escutando o senhor, né? O público do CRT que deve estar nos acompanhando agora. Tá certo. Olá, pessoal. Eu sou o Gilberto. Realmente, eu agradeço o Coronel Martim aqui por essa oportunidade. Vamos ter uma entrevista, né? Vou falar algumas coisas, Avelino. Eu espero que o pessoal entenda um pouco da profissão do técnico industrial. Então, eu quero que aproveite, os bombeiros também conhecer um pouco o técnico industrial e o técnico industrial também conhecer as atividades, né, do Corpo de Bombeiro, dessa Fundabom, que tanto ajuda a gente numa parceria excelente, né, com o Martinho. Então, eu acho que vai dar tudo certo hoje para a gente, todo mundo sair ganhando daqui. Ah, sim. É muito importante, né? A profissão é uma profissão que está presente em todo o mercado de trabalho, né? Em todas as áreas, mas ainda é um pouco desconhecida, né? Principalmente a questão toda que envolve a regulamentação da profissão, suas atribuições, responsabilidades, né? Sim, o nosso conselho, né, é recente, né? Nós fazemos parte do outro conselho até 2018. Então, em 2018, saiu a Lei 13.639, que desmembrou, né? Nós somos da origem do sistema Confea-CREA, hoje nós temos nosso sistema CFT-CRT. Então, esses sistemas de 2018, nós fomos eleitos primeira diretoria em 2019, então nós estamos há 4 anos e pouco, né? Então a sociedade ainda não conhece a nossa profissão, né? Então, essa é uma grande oportunidade também para divulgar o que é capaz o técnico de realizar. Aí eu acho que o Avelino poderia complementar um pouco, né, Avelino? Eu, por exemplo, sou formado em mecânica em 1965. Trabalhei 10 anos na antiga Light, morava na usina, e depois fiz edificações. Quando eu fiz edificações, daí eu fiquei sabendo que é obrigado a ser registrado num conselho para poder trabalhar. O primeiro eu era técnico, mas durante 10 anos nem sabia, tá certo? Precisava ser registrado. É o que acontece que muitos técnicos que ainda não sabem da necessidade, da obrigatoriedade de ser registrado. E a sociedade também precisa, através da gente, através da campanha que a gente faz, dos trabalhos que a gente faz, ser conhecido na sociedade e mostrando da capacidade dos técnicos, sempre pensando nisso. É o lema do nosso presidente: contrate um técnico. Contrate um técnico, muito bom. Mas vamos dar uns passos antes, né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história de vida, senhor Gilberto. O senhor estava nos bastidores aqui contando que seus pais vieram do Japão, né? Conta um pouquinho como é que foi esse passo a passo, né, para chegar, né, hoje a ser o presidente do CRT, né? Opa, com prazer, Martinho. Bom, eu sou filho de imigrante japonês, né? Eu sou a primeira geração aqui no Brasil, então eu sou Nisei. Eu nasci em Mogi das Cruzes, meu pai era sitiante. Meu pai dizia assim: olha, filho, vai estudar curso técnico porque depois eu não vou pagar a faculdade. Cada um se vira. Nós éramos em 10 irmãos. 10 irmãos. Isso. Então não tinha até nível médio, né? Meu pai falava: olha, mas daqui para frente é vocês. Então eu sabia que tinha que fazer um curso técnico, era para entrar no mercado de trabalho, o caminho mais fácil, né? Para entrar mais direto, né? Então, aí eu tinha feito o curso ginásio industrial,
Então eu já tinha um pouco de prática na área elétrica. Em Mogi das Cruzes. É Mogi mesmo. das Cruzes, no Colégio Estadual Presidente Vargas, né? Aí depois eu fiz o curso, fiz um pré-vestibular, aí entrei, e aí me matriculei e formei em 1979 como técnico em eletrotécnica. Aí eu comecei a trabalhar como estagiário, depois entrei na Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Aí eu formei em 77, em 79 entrei na Sabesp, e eu só saí de lá em 2019, quando eu fui eleito presidente do Conselho Regional. Fez a carreira toda na Isso, Sabesp. toda a Sabesp. Eu sempre trabalhei na área de manutenção elétrica, sempre trabalhei como técnico, depois, lógico, virei supervisor, né, administrei contratos, trabalhei gerenciando pessoas, mas aí depois também fui um tempo eu estive no sindicato, porque eu fui diretor do sindicato, diretor da Federação Nacional dos Técnicos. Eu também estou no movimento para valorização da nossa categoria há mais de 35 anos, né? Nossa. Tá certo? Então, eu já fui presidente da associação lá do Altietê, diretor do Sintec, diretor da federação, e agora estou como presidente do Conselho Regional Técnico Industriais. Muito bom. E o senhor, seu Avelino, qual que foi a história do senhor? Eu sempre do interior, quer dizer, a família... O senhor é de Sorocaba, né? Sorocaba, classe média, meu pai, meus avós, meus tios, todo mundo tinha sítio, tá certo? O meu pai era menorzinho um pouco, e cresci naquele ambiente lá. Fiz o ginásio na escola estadual. No meu tempo ainda tinha científico, clássico e normal. Normal era professor, científico quem ia fazer engenharia, tá certo? Ou medicina, e clássico quem ia fazer filosofia, essas coisas. E eu fiz científico, e daí aquele negócio, termina científico, se você não entra numa faculdade, você não tem condições de ir numa faculdade, você fica meio perdido. Então apareceu um curso de mecânica, só que naquela época não era Paula Souza, era escola estadual, e eu fiz o curso mecânica. Para fazer esse curso mecânica era um curso especial de 1.017 horas, se não me engano, mas tinha que ter colegial, senão não podia fazer. E terminei, daí comecei a trabalhar como mecânico. E depois de 10 anos eu saí da Light, tinha feito edificações, e daí me estabeleci por conta. Fiquei trabalhando, acho que 2 anos por conta, sem problema nenhum, com bastante serviço. Daí houve um ato 30 que cassou o direito dos técnicos de edificações. Isso inclusive está nesse livro que depois a gente vai comentar, né? E daí foi praticamente que acelerou a criação de associações, de sindicatos. Olha, interessante. Vamos falar desse ato 30, porque isso já está falando da história do CRT, né? Isso. Como é que foi isso daí? Quem quiser falar, fica à vontade. Então, a nossa profissão de técnico industrial, né, ela é regulamentada pela Lei 5524 de 1968. Naquela época, acho que os professores do Instituto Federal, Escola Técnica, Instituto Federal da Bahia, eles queriam regulamentar a nossa profissão. Eles conseguiram, e ao mesmo tempo eles já queriam construir o conselho. Só que o conselho não saiu na época, né? Mas a nossa profissão foi regulamentada. Aí, como toda entidade que não tem capital, ele não sobrevive, né? Então, ficou um tempo parado. Aí que vem o ato 30, que o Avelino está citando, que o CREA baixou o ato 30, era o técnico em edificações que podia projetar até 120 metros quadrados, de um dia para a noite não podia mais nada. Né? Aí que juntou mais de 120, né, profissionais na Escola Técnica Getúlio Vargas. O Avelino é dessa época, né, junto com o Wilson Vanderlei Vieira, que hoje é presidente da Fentec. Eles organizaram uma associação chamada ATESP, daí que começa todo o movimento. Né? Aí forma a associação, isso em 79, só em 85 é que regulamenta a nossa profissão através do decreto 90.922. Ali diz que o técnico em edificação pode projetar até 80 metros quadrados. Ela 120, caiu para 80, e o técnico em eletrotécnica 800 kVA. Né? Isso em 85. Em 87 nasce o Sintec, Sindicato Técnico Industrial. Nessa época já estava nesse movimento. Né?
Em 89 sai a Federação Nacional dos Técnicos, e essa federação foi fundamental para que em 2018, só em 2018, foi criado nosso conselho, o sistema CFT-CRT. Né? Foram mais de 50 anos, desde 68 até 2018. Por isso que tem esse livro, né, o Avelino? O seu Avelino participou, então, nessa época, né, desse ato 30 de que ano que é? 78. 78. E aí, como que ficou a situação dos técnicos que estavam no mercado naquela época? Eu entrei bem, entrei pelo cano. Eu tinha saído da Light, que tinha um bom salário, certo? E como técnico de edificações, eu estava ganhando bem mais que na Light. E de um dia para a noite, eu perdi meu emprego. Nossa. Um filho pequeno, foi difícil, viu? Daí eu entrei para, como eu já estava lidando com construção, em vez de fazer projeto, eu passei a executar obras. E foi eu que sobrevivi. Tá? Quer dizer, isso foi se resolver só em que ano? 85. Só, quer dizer, desde... Não, mas quando voltou em 85 de 80 metros quadrados, eu já estava consolidado como construtor, então, de projetos, eu praticamente não fazia mais. Sim. Tá certo? Quer dizer, houve uma necessidade de uma adaptação, né? Tive que me adaptar, ó. E a gente muitos sabe, né, que quem sobrevive é quem se adapta, né? Não é o mais forte, né? Não. É quem se adapta. E quando começou esse movimento que o Wilson, em 68, acho que antes do CREA baixar o Ato 30, nós tivemos em Brasília com o Murilo Macedo, que era o ministro do Trabalho, e com o deputado Flávio Chaves de Sorocaba, que nos levou lá. Né? Mas, de uma parte, na parte que eu me interessava mais, que era a gente poder voltar a trabalhar, não aconteceu. Mas o Wilson, com a sua visão de futuro, tirou proveito de tudo, associação, sindicato, não sei o quê. Ele conseguiu convencer, acho que 5, 6 meses depois que fundou a associação, a TESP, já conseguiu uma audiência com o presidente, tá certo? Interessante. Como era o João Figueiredo. João Batista Na Figueiredo. época era o general Figueiredo. Isso. Quer dizer, então, o decreto 90.922 já foi trabalho dessa TESP. Entendi. E aí, esse livro conta toda essa história. Essa trajetória aí. Né? Quer mostrar, Avelino? Esse é o livro, tá certo? Editado agora há pouco tempo, o que agora é o nosso jornalista, José Donizete, e o presidente. Está aqui presente no set de filmagem. Então, esse é o nosso livro, a nossa história. Quer dizer, o brasileiro não tem muito costume de preservar a história, e graças ao Wilson, a Fentec, está fazendo isso. Assim como fizeram os bombeiros, que tem aquele livro, Éramos 20. Está aí atrás do senhor, Éramos 20. Está ali 20, atrás. Então, interessante que eu estou vendo aí, que no livro está escrito técnicos industriais, né? Uhum. E a gente estava falando aqui de técnico de edificações, o senhor é técnico de edificações e mecânica, e o seu Gilberto é de eletrotécnica, né? Exatamente. Mas assim, essa denominação técnico industrial, né, ela é abrangente para uma série de áreas hoje. Né? Sim, somos da... Tudo começou com os técnicos de edificação. Né? Exatamente. A lei 5524, ela regulamenta, porque nós somos da área secundária, né, da indústria. Tem a área primária, que é técnico agrícola e tal, né? Sim, interessante. Né, secundária, que é a indústria, e a terceira, que é comércio. Na época, né, 68, nós estávamos classificados como indústria. Por isso que somos técnico industrial. O técnico industrial hoje está no campo, está no comércio, está na indústria. Tá certo? Entendi. Né? Mas a origem do nome... Isso. É porque interessante. que nós éramos da economia, segundo... Né? Então, é da indústria, da área da indústria, né? Então, por isso que nós somos mais de 94 modalidades. 94 modalidades. Isso. Eu sou técnico em eletrotécnica, técnica mecânica, edificações, eletrônica, telecomunicações, aí tem decoração, artes, calçadista.
calçadista e vai embora, né? Tem ideia assim, de mi- quantos técnicos a gente tem no estado de São Paulo trabalhando? Então, hoje nós está registrado no nosso conselho, em estado de São Paulo, 135 mil técnicos, as Bastante. várias modalidades, né? Mas se você pegar a parte elétrica, construção civil e mecânica, essas três áreas já tem mais ou menos 80% da nosso registro. Então, quer dizer, tem muitos técnicos aí que não estão registrados ainda? Tem. E assim, qual é a importância para o técnico de ele ter o registro? Bom, o técnico, muita gente pensa que o técnico, quando sai da escola técnica, ele tem que ser funcionário. Mas não, ele pode ser funcionário da empresa privada, né, do governo, mas também ele é um profissional liberal. Então, ele pode trabalhar como empreendedor e ser o responsável técnico, que é o mais importante. Né? Sendo responsável técnico, ele recolhe um termo de responsabilidade técnica, no nosso caso o TRT, tá certo? E ele começa a executar obras, né? Tanto obras, projetos, serviços, né? Laudos, que nem, né, a AVCB do Corpo de Bombeiros, e ele pode fazer instalação de ar-condicionado. Esse TRT é exigido por várias normas legais. Sim, isso é o que garante a pessoa que contratar o serviço do técnico, né? Então, quando você contrata um técnico, você tem que exigir dele que ele apresente o termo de responsabilidade. Esse documento é que garante quem está contratando que está sendo executado, aquele serviço está sendo executado por um profissional habilitado. Né? Esse profissional habilitado, ele responde civil e criminalmente, e também, na nossa Lei 13.639, diz também Código de Ética Profissional. Então, esse profissional, se ele cometer algum deslize, um serviço mal feito, ele pode ser denunciado, ele pode ser julgado na nossa comissão. É uma comissão de ética do CRT. Isso. Nós somos em 40 conselheiros eleitos e nós temos 5 comissões. Né? Uma das comissões é de ética, outra de atribuição profissional e do profissional. Então, como o profissional, se ele cometer algum, sei lá, ultrapassar, né, limite dele e tal, aí ele pode ser processado. Entendi. Pensando aqui, né, quer dizer, para o profissional ser registrado dá a ele uma condição de autoridade em determinada área do conhecimento técnico, né? Ele passa a ser um profissional que o que ele fala é legalmente reconhecido como verdade, né? Passa a ter, não vou dizer fé pública, né? Mas existe um arcabouço legal que torna aquilo aceitável em termos jurídicos, né? Sim, sim. Ele responde civil e criminalmente, através da Código de Ética, Código Civil e Código Penal. O Código Penal. Tá certo? Então, o técnico, quando ele recolhe o termo de responsabilidade técnica, tá certo? Ele está atestando aquele serviço que ele está sendo realizado conforme normas técnicas existentes e atual. Né? Então, se ele fugir disso, ele cometer algum erro, ele vai pagar o erro. Né? Quer dizer, e todas essas 94 categorias, classes de técnicos, cada uma delas possui uma norma específica? Nós chamamos de resoluções, né? Então, cada profissional técnico ele tem a sua resolução. E quem emite essa resolução é o Conselho Federal, né? Conselho Federal dos Técnicos Industriais, que é a nossa sede em Brasília, tá certo? Lógico que as regionais podem contribuir com uma minuta, certo? E lá sempre visando a Lei 5524, atendendo, né, a lei e o decreto 90.922, porque nós nunca ultrapassamos da nossa atribuição, tá certo? Então tem outros sistemas já entraram na justiça dizendo que o técnico não podia, mas a justiça deu causa ganha para os técnicos. Ah, entendi. Aqui no bastidor a gente estava conversando da diferença entre o técnico e o tecnólogo, né? O senhor pode esclarecer para a nossa audiência qual é a diferença entre um e outro? Tá, então, o técnico ele é formado nível médio, né? Então, quando ele faz um curso colegial, por exemplo, depois faz 1 ano e meio, 2 anos de curso técnico. Ele é o técnico e a legislação dele é a Lei 5524 e o decreto 90.922. O tecnólogo, ele também é formado, por exemplo, Centro Paula Souza,
né, a nível superior, mas só que ele não é uma profissão regulamentada como a nossa. Então, eles não têm atribuições. O tecnólogo, por incrível que pareça, ele não tem atribuição. Ele pode ser um profissional liberal sem atribuição. Né? Entendi. Então, o técnico pode ser responsável técnico, o tecnólogo não. Então, tem tecnólogo que tem entrado na justiça pedindo as atribuições do técnico. E normalmente a justiça tem dado. Né? Entendi. Mas então, se quiser fazer um curso de superior, tem que ser para a área de engenharia. Né? Entendi. Né? Então, esse curso de tecnologia é mais para ser funcionário, né? Trabalhar. E assim, quais são os principais desafios que o CRT encontra atualmente? Bom, como nós somos recentes, né, a sociedade ainda não conhece a capacidade que o técnico tem de desenvolver a atividade. Enquanto a gente estava no outro conselho, o conselho não tinha interesse de divulgar, né, o trabalho do técnico. Isso é o nosso maior desafio. Hoje, dizer, por exemplo, chegar num condomínio, né, e dizer que, olha, 95% do que é tudo que é feito nesse condomínio, o técnico pode. Ele pode e é responsável técnico. Né? Então, hoje, se você chega no condomínio e falar com o síndico, ele diz assim, olha, você tem que contratar um engenheiro ou tem que contratar um arquiteto. Mas não, isso a nossa dificuldade é quebrar esse paradigma. Dizer, não, você pode contratar técnico, tem muito mais técnico no mercado de trabalho. Né? E o técnico pode. Então, isso, eu acho que é o maior desafio hoje, né, do CRT São Paulo, enquanto falar na valorização profissional. Lógico que a gente tem feito vários trabalhos, porque o conselho, a atividade fim, é a fiscalização para defender a sociedade. Então, esse trabalho também é importante. Né? Então, a gente tem feito várias fiscalizações. Né? Então, lógico que a gente tem muitas ainda competência para desenvolver, né? Avelino, se quiser completar, Avelino. Não. Não, o seu Avelino está quietinho aí, está só observando. Ouvir você só assessora. É que nem subcomandante do bombeiro. O sub só fica ali, né? Quando tem que apanhar, o comandante sai de férias, o sub que responde. Se a bola vir quadrada, eu vou passar para ele. Então, mas assim, então o principal desafio realmente é divulgar a profissão, né? Sim. Eu acho, assim, uma coisa que o senhor falou que eu acho que talvez seja um desafio é agregar mais técnicos ao conselho, né? Deve ter bastante técnico que não tem esse registro, não fez o registro, trabalha sem ter essa atribuição legal, né? E não pode emitir o TRT quando é necessário, né? Sim. Tanto é que a gente, né, o nosso trabalho, este ano a gente tem como meta, né, atingir 20 mil estudantes, para dizer, olha, quem é o técnico, o que ele pode fazer quando sair dessas escolas. Então, nós temos feito várias visitas com palestras técnicas nas escolas técnicas. Isso também ajuda, né, as escolas técnicas, os alunos não abandonarem o curso. Né, porque muitos professores, eles não informam que o técnico ele pode ser profissional liberal. Né, ele pode já sair da escola tendo um bom laboratório. Por isso que é importante fazer uma boa escola. Né? Um bom laboratório, tem que ter uma boa oficina. Se ele sai com esse conhecimento, essa habilidade, ele já pode começar a entrar no mercado de trabalho amanhã. Forma hoje, amanhã ele já pode entrar no mercado. Porque ele registrando, ele pode emitir o TRT. Né? Entendi. Então, essas são nosso desafio, né, Avelino? De a gente realmente dizer, olha, técnico, você pode. Muitos técnicos, eles não sabem que ele pode. Quantas escolas técnicas a gente tem no estado de São Paulo ou no Brasil? No estado de São Paulo... Pode falar? No estado de São Paulo, a gente tem escolas da Paula Souza, certo? Instituto Federal e Senai, né? E tem várias escolas particulares também, certo? Paula Souza, acho que é 300 e... tem 200 e poucas. 200 e poucas escolas, são bastante. É bastante. No estado de São Paulo tem mais ou menos 600 escolas técnicas. Escolas técnicas, né? Nos vários setores, Paula Então, Souza, Instituto Federal, tá certo? Senai. Então, quer dizer, tem uma gama muito grande de alunos aí que podem ser abrangidos por essa divulgação. Né? Sim. 228 escolas técnicas e 316 mil alunos.
Não, isso aí é Paula Souza, né? É isso, Só Centro na Paula. Paula Souza, nossa assistência técnica aqui está dizendo quantos alunos na Paula Souza? 316 mil alunos, só nas escolas da Paula Souza. Só que nós somos da área, né, indústria, né? Então, Paula Souza tem parte administrativa, né? Tem curso em administração, né? Então, enfermagem, não sei se eles têm, né? Eles têm esse tipo de curso, né? Então, assim, da nossa área, né, são mais de 600 escolas. Nós acreditamos que forma por ano, coronel, 50 mil alunos. E nós estamos registrando, ano passado registramos 8 mil novos profissionais, né? Então, tem esse 40 mil, onde é que está esses 40 mil? Muitos estão no mercado de trabalho ou eles foram para o nível superior, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho, essa pesquisa. Então, a gente tem conversado com o Paula Souza para dizer, olha, vocês têm esse estudo, né? Então, a gente tem que trabalhar. A gente tem, assim, na sociedade, uma reclamação muito grande da qualidade da mão de obra, né? Sim. E acredito que tem a ver, né, com a falta de divulgação desse parâmetro, desse nível de prestação de serviço que é qualificado, que tem escolas específicas, né? Uma coisa que eu queria perguntar é, por exemplo, o bombeiro civil, né? O bombeiro civil não pertence ao CRT, né? Certo. Não existe nenhum projeto para criar um curso que seja que qualifique uma pessoa como técnico nessa área? Isso é questão de conversar hoje. Porque é um profissional que está nas indústrias, né? Tá. Como técnico em segurança de trabalho, não é isso? Isso. Né? Então, ter um curso, especialização, pode ser até uma especialização, né? Desse curso, nosso curso industrial, técnico industrial, e tornar o bombeiro civil, né? Então, eu acho que tudo é possível, né, Vermelho? Claro. Porque na lei do bombeiro civil, né, tem lá os níveis, né, profissional, tem até o bombeiro mestre, que seria um engenheiro de segurança contra incêndio, certo, né? Tem o nível básico, que é o bombeiro aprendiz, né? Certo. E tem uma indicação na lei do bombeiro que seria o técnico, né? Que hoje é ocupado pelo técnico de segurança do trabalho. Né? Mas não, isso é uma adaptação, né? Certo. Tanto que no ensino técnico e nem no ensino superior na engenharia, não existe matéria específica de bombeiro. Não existe. Por isso que eles estão fazendo também o curso aqui com a Fundabom. Então, essa é uma coisa que a gente vai tocar, né? A gente tem, a Fundabom, ela tem uma pós-graduação de segurança contra incêndio, que é destinada a engenheiros e arquitetos, né? E a gente tem esse projeto agora de criar um curso de especialização em segurança contra incêndio, praticamente a mesma carga horária, né, da pós-graduação, destinada para os técnicos industriais, né? Sim. E a gente tem essa parceria com o CRT justamente para desenvolver esse trabalho, né? Sim, hoje, né, nós formamos com 1.200 horas. Então, para fazer um curso de especialização, tem que ter 25% dessa carga horária, né? Entendi. Então, dá 300 horas. Então, 300 horas é o curso de especialização. Lógico que o curso de especialização, o profissional técnico, ele é executor, né? Então, voltando um pouco a preocupação, né? Escola técnica não pode só formar técnico, ele tem que dar treinamento, tem que dar atividade, ele tem que conhecer a indústria, né? Ele tem que ter bons laboratórios, oficinas. Se ele não tiver isso, simplesmente ter sala de aula, não vai formar o técnico, porque o técnico é a pessoa que realiza, ele é que executa, né? Então tem que ter essa habilidade. Essa habilidade a gente aprende nas escolas, né? Nas oficinas. Então, não adianta o governo falar que, olha, tem que, né, criou não sei quantas vagas, mas em que situação, em que condições, né? Então é importante levantar isso, né? Então, lógico, por isso que é importante a gente treinar, né? Sempre treinar os profissionais, atualizar, porque a tecnologia avança, tá certo? E cada dia mais, se a gente falar em sociedade, para defender a sociedade,
o técnico tem que capacitar. Então, por isso que nós estamos, né, junto com o Fundabom, querendo montar esse curso de especialização para os técnicos que podem trabalhar nessa área de segurança, sobre incêndio, né, para capacitar, para Quais orientar. são as categorias que podem trabalhar nessa área? Então, a parte elétrica, parte mecânica e parte civil, né? Essas são 3 áreas, né? São 10 modalidades, mas essas 3 áreas gerais. Gerais é que pode trabalhar com o corpo de bombeiro, Exato, né? Exato. Por isso, pela resolução do CFT, que deu as atribuições só para essas categorias. Qual que é a resolução mesmo? Resolução 100. Resolução 100. Resolução certo? 100. Foi alterada, ela era 88, passou para 100. E dessas modalidades tem eletrotécnico, eletrônica, mecânica, eletromecânica, construção civil. E qual que é a atribuição na área de segurança contra incêndio? Quer dizer, até onde pode ir o técnico dessas áreas na área de segurança contra incêndio? O Corpo de Bombeiro, logo que começou o Conselho, pediu para o Federal responder um questionário que tinha 20 modalidades de trabalhos, tá certo? Várias modalidades de trabalho, e nós preenchemos essa modalidade, enviamos aqui, foi aprovado, naquela época era o Coronel Briciúgues, e foi aprovado, nós estávamos trabalhando. Depois começamos a ter alguns problemas, então nós revisamos essa tabela, agora com o Major Lima de Freitas. Lima de Freitas, certo? O Major Lima de Freitas, e também já foi aprovado. Antes de a gente terminar dessa redação, nós trabalhamos em conjunto, acertamos os ponteiros, e quer dizer, de onde nós partimos, essa tabela? Partimos daquelas atribuições que o CREA nos dava no tempo que a gente estava lá. Só que ele nos dava essa atribuição e ninguém sabia, que o CREA não divulgava, e aquele um ou outro profissional que sabia também não falava para o companheiro, não vou perder mercado de trabalho. Entendi. Então, essa é a realidade. E hoje nós temos, quer dizer, então, graças a Deus, está funcionando muito bem, e nós estamos também trabalhando para uma parceria com o Corpo de Bombeiros, para eles pegar o nosso TRT, eles mandam o número do TRT, entra no sistema e vê esse profissional que emitiu esse TRT, ela está válida, ele tem atribuição para isso, facilita o trabalho do bombeiro e o trabalho nosso. E passou uma fiscalização, que inclusive o bombeiro falou, é comum a pessoa aproveitar um TRT para várias coisas, tá certo? Então, isso daí para eles vai ser uma facilidade que o nosso sistema vai falar, peraí, esse número de TRT ele já existe, não é desse serviço. Esse profissional não tem atribuição para isso. Entendi. Então, quando chegar para eles só vão ter que analisar a parte técnica. Ele não precisa ver se o Avelino tem atribuição ou não. Você veio do sistema porque eu estou realmente legalizado. Entendi. E esse TRT, ele está, hoje dentro da norma do Corpo de Bombeiros, ele está abrangendo que tipo de edificações? Não. Quantos metros quadrados? Não. Bom, nós podemos trabalhar com PTS e nós podemos de execução, tá certo? Execução de obras, nós podemos, o projeto de alguém eu posso executar. Certo. Por exemplo, um trabalho que não pode, o técnico não fez, mas o engenheiro fez, eu posso executar, tá certo? E quando eu, técnico em edificações, se eu for fazer eu posso fazer projeto para o bombeiro, tá? Fora do PTS, eu posso fazer o projeto para o bombeiro. Mas se chegar, por exemplo, na parte elétrica, eu não tenho atribuição. Então, o bombeiro vai barrar. Então, para não barrar, eu já entro com um profissional eletrotécnico junto no meu projeto. Junto. Perante o bombeiro, eu sou responsável, mas eu tenho o documento dizendo que a parte de elétrica está... um outro profissional responde. A lei permite. O técnico em eletrotécnica, ele pode ser responsável por projeto até 800 kVA. Né? Então, 800 kVA é uma potência razoável. Né? Então, muitas das edificações não têm 800 kVA de potência. Entendi. Né? Então, o que a Avelino está falando. Então, o eletrotécnico é responsável pela parte elétrica. Né? Isso. O civil na parte civil, mecânica na área mecânica.
Entendi. E como é que está a questão de segurança física dos profissionais que trabalham nessas áreas, principalmente aí ligadas a edificações, civil, eletrotécnica e qual é a outra que o senhor falou? Civil, eletrotécnica e mecânica. A gente tem notícia de muito acidente do trabalho envolvendo os técnicos? Muitos acidentes acontecem na parte elétrica. A gente tem muito conhecimento, inclusive a nossa preocupação, nós tivemos no IMET, ANEEL, nós estivemos conversando. Isso acontece, muito acidente. Lógico que, né, acidente acontece nas alturas também, tá certo? Mas só acho que ano passado teve 700, não sei exatamente, mas mais de 700 acidentes com alta tensão, com vítimas, né? Tá certo? Então é muito preocupante. Agora, lógico que tem toda a regulamentação, né? NR10, que parte da parte elétrica, são várias normas regulamentadoras que o técnico tem que saber usar. Né? Então, a nossa preocupação também, nesse sentido, de dar palestra para os técnicos, dizendo, olha, eu trabalho com eletrotécnica, então a norma regulamentadora é a norma regulamentadora número 10, mas eu trabalho com altura, eu trabalho com lugares confinados, eu trabalho com isso aqui, todas essas normas, né, eu tenho que entender também. Né? Eu não posso só entender da NR10. Claro. Eu tenho que entender que trabalha com altura, lugares confinados, toda a área que eu estou exposto, eu tenho que conhecer. Então, nesse sentido, também nós estamos preocupados, né, de fornecer essas palestras, né, essas obrigatoriedade. Né? Nós entendemos que para prestar serviço para a sociedade de qualidade tem que ter esses conhecimentos. Inclusive, foi montado agora há 2 meses um GT, o GT é grupo de trabalho, tá certo? Composto de 5 profissionais, um GT de segurança. Não que ele vá fazer norma de segurança, não é nada disso. É que vê um meio de divulgar para o profissional técnico, tá certo? Das responsabilidades dele, de exigir daqueles que ele está executando uma obra, os EPIs que é exigido, tudo para isso aí nós estamos. Esse GT está trabalhando nesse sentido. Mas olha, eu quero agradecer a presença do Sr. Gilberto, presidente do CRT, do Sr. Avelino, vice-presidente. Agradecer todo esse conhecimento que trouxe aqui para nós, né, que vai ser divulgado aí em âmbito nacional no YouTube, no canal 193 BombaCast. Né? E eu queria deixar agora esse momento para as considerações finais aí de vocês. Falar uma mensagem para a audiência aí dos técnicos que estão nos acompanhando. Sim. Bom, sempre é uma oportunidade, né? Então não posso deixar de passar, porque nós temos muita preocupação, lógico, com a sociedade, né? Qualidade do serviço prestado pelos técnicos, e também nós temos muita preocupação que as empresas contratem pessoas qualificadas, pessoas habilitadas, né? Então, nós elaboramos aquele manual do síndico, nós também estamos elaborando mais manuais para os hospitais, supermercados, postos de gasolina, shopping centers, né? E também nós estamos montando no Parque Tecnológico de São José dos Campos uma oficina para treinamento de profissionais técnicos. Nós vamos levar lá empresas, né, parceiras, para mostrar as tecnologias existentes. A ideia é cada vez mais a gente aproximar do técnico e trazer essa novidade para os técnicos com essa nova tecnologia. Então, nós temos vários projetos, né, desafios, né, que está aí para cumprir mais 3 anos, né, a gente realmente tentar ajudar esse profissional. A gente fala muito, né, a gente abre espaço para os técnicos. Agora, o técnico também tem que se ajudar, né? É isso, né? É isso. Muito obrigado, Coronel Martinho, disponibilizar essa entrevista aqui, foi muito salutar e estamos sempre trabalhando em prol da sociedade. A função do Conselho é trabalhar em defesa da sociedade, mas nós trabalhamos paralelo com isso no crescimento do nosso profissional. Isso é muito importante, isso é uma preocupação muito grande da diretoria.
Muito bem. E todos nós trabalhamos em prol do desenvolvimento da sociedade, né, de uma forma harmônica e próspera, né? Isso. Isso aí. Muito bem, muito obrigado, Obrigado. pela Nós que- presença nós que dos agradecemos. senhores. Obrigado. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso 193 BombaCast de hoje. Quero agradecer a audiência de todos. Peço mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal para que a gente possa chegar a um número cada vez maior de pessoas que tenham conhecimento daquele material que a gente divulga aqui. Deixe o seu joinha e muito obrigado. Até a próxima 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros.